Batismo Nossa Senhora da Esperança. O sacramento é um sinal visível da graça invisível de Deus. Um sinal pleno, ele contém a graça, que significa um sinal eficaz, pois comunica a graça que contém. A vida inteira de Cristo foi uma liturgia, um culto agradável ao Pai e uma vida dedicada à salvação da humanidade. Nosso rito também deve expressar e manifestar nossa vida. Assim como Jesus é a imagem visível do Deus invisível, nós somos chamados, enquanto discípulos de Cristo, a ser testemunhas de que Ele habita em cada um de nós e entre nós. Os sacramentos da Igreja são uma realidade viva e que nos entusiasma, motivo de continuação de graças para os católicos. Nos sacramentos, a promessa divina de estar presente em nós, revelada em Cristo Jesus, torna-se mais próxima, faz-se quase visível e palpável. Ela penetra em nosso coração e suscita uma resposta ativa, que nos liberta e nos faz testemunhas do amor de Deus e membros vivos da Igreja. A celebração dos sacramentos abrange as principais etapas da nossa existência como cristãos, desde o nosso nascimento até a nossa morte. O Espírito Santo está ativamente presente em todos os sacramentos e pela ação do Espírito Santo que o mistério pascal de Cristo transforma a vida dos cristãos e da comunidade eclesial. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã e o nascimento para a vida nova em Cristo Jesus. Admitidos como filhos e filhas de Deus nas águas do batismo, tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados à Igreja como protagonistas de sua missão. O batismo vai além de uma bênção concedida às crianças, pois é adesão a Cristo Jesus e aos seus ensinamentos, uma resposta de fé dos pais e padrinhos que se manifesta em um estilo de vida coerente com os valores do reino de Deus. O batismo também não se reduz a um ato mágico que arranca de vez todo o mal que existe em nós e no mundo, mas é um dom a ser acolhido, cultivado e vivido todos os dias. A vida do cristão é uma luta constante contra todo tipo de mal que aflige o ser humano. O cristão busca alimentar-se da palavra de Deus e da Eucaristia, que o fazem crescer na fé, na vida em comunidade e viver a semelhança de Jesus de Nazaré. Pelo batismo, o cristão católico participa da missão sacerdotal, profética e real de Cristo. Enquanto sacerdote, ele ou ela é chamado a santificar a própria vida, dialogando com Deus em favor da humanidade e consagrando o dia a dia da vida no serviço a Deus e na transformação do mundo. Enquanto profeta, ele ou ela é chamado a ouvir a Deus, acolhendo e vivendo sua santa palavra, anunciando o Evangelho aos outros e denunciando tudo o que se opõe ao reino de Deus. Enquanto rei ou pastor, ele ou ela é chamado a agir no mundo, a exemplo de Jesus, o bom pastor, servindo os irmãos na caridade. Desde os tempos apostólicos, a Igreja Católica batiza as crianças e confia a educação na fé cristã aos pais, aos padrinhos e à comunidade cristã na qual participam. Crisma é o sacramento que confirma e consolida a graça batismal, concedendo o dom do Espírito Santo, inserindo o cristão na maturidade da adesão a Cristo e à Igreja. A Eucaristia é a celebração da ceia do Senhor e a renovação da nova e eterna aliança de Deus com seu povo. A Eucaristia é a fonte e o centro da vida cristã,
reunindo e fazendo da igreja o corpo de Cristo, o sinal da unidade e alimento para a caminhada dos cristãos, comunhão com a palavra de Deus e com o corpo e o sangue de Cristo. Os sacramentos da penitência e da unção dos enfermos são chamados sacramentos medicinais ou de cura, pois é a oferta da misericórdia divina que liberta do peso da ofensa cometida contra o próximo e contra Deus, voltando à comunhão da igreja. Sob a ação do Espírito Santo, a pessoa exercita a conversão, a mudança de vida. A unção dos enfermos também é um sacramento de cura e libertação, através do qual a igreja, com a unção e a oração dos presbíteros, entrega os doentes aos cuidados do Senhor, para que os alivie e os salve. Deus vem ao encontro da fragilidade do ser humano, por isso esse sacramento pode ser pedido na doença, antes de um procedimento cirúrgico ou na velhice, esteja ou não o doente em perigo iminente de morte, para fortificar, fortalecer, sanar e reerguer o doente. O sacramento da ordem é para aqueles que são consagrados para ser, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os padres da igreja. O matrimônio ou aliança conjugal é abençoado por Deus, que é amor, e criou o homem e a mulher por amor, chamando-os a uma íntima comunhão de vida, de amor e de cuidados recíprocos. Assim, os cônjuges já não são dois, mas uma só carne, e tornam-se portadores da bênção divina. Sede fecundos e multiplicai-vos. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Da abençoada união entre os dois, procede a família, onde nascem os novos membros da comunidade humana, que pela graça do Espírito Santo tornam-se filhos de Deus. E por este motivo, a graça do sacramento do matrimônio transforma a família numa verdadeira igreja doméstica. A história nos mostra que é pela fé que entendemos o sacramento do batismo. João, filho do sacerdote Zacarias e de sua mulher Isabel, vivia no deserto. Deus o chamou para que fosse seu mensageiro. Então, João se decidiu para a região junto ao Jordão e começou a dizer ao povo: convertam-se, mudem de vida, façam-se batizar no Jordão para que Deus perdoe suas culpas. Estava acontecendo o que está escrito no livro do profeta Isaías. Uma voz grita no deserto: abram um caminho para o Senhor, preparem uma estrada para Deus. Todo vale será aterrado e toda montanha e colina será aplainada. O que está torcido seja endireitado, o que está esburacado seja nivelado. Todas as criaturas experimentarão a salvação que Deus dá gratuitamente. Isaías, capítulo 40, versículos 3 e 5. Muitas pessoas vinham ouvir João no Jordão. Pediam a ele o batismo e perguntavam: o que devemos fazer? João lhes dizia: quem tem 2 vestidos, dê um àquele que não tem. Quem tem o que comer, reparta a sua comida com o faminto. Para os cobradores de impostos, ele falava: não exijam mais do que o que está indicado. E aos soldados: não roubem, não cometam violência e contentem-se com seu salário. Muitos pensavam que João era o Messias, o Salvador, mas João lhes dizia: eu os batizo só com água, mas vai chegar alguém que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de lhe desamarrar os cadarços da sandália. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e o fogo do julgamento. Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 18. A água
símbolo do batismo. Ela é o elemento responsável pela purificação do espírito. Assim, em representação, o sacerdote derrama um pouco de água na cabeça do batizando. O sinal da cruz é feito no batizando e representa a iniciação à vida cristã, a confirmação na fé da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um sinal de defesa, como se tratasse de um escudo protetor. A unção com óleo é um sinal de purificação e de libertação do mal, que destaca as pessoas ungidas, uma vez que se tornam puras. No batismo, o óleo é colocado pelo sacerdote na fronte e no peito do batizando. Os ritos de unção são, desde há muito, a garantia da presença divina, de modo que o próprio Jesus era chamado o ungido de Deus. A vela, acesa a partir do círio pascal, representa a luz que protege e ilumina os caminhos de quem está recebendo o sacramento. Ela afasta as energias negativas e inspira a elevação espiritual. O padrinho é quem segura a vela, sinal do seu compromisso em manter a fé do batizando. Veste branca representa a cor da graça, a manifestação divina, de modo que a tradição cristã se representa a pureza. Sendo assim, é uma cor usada não só pelos batizandos, mas também pelas noivas. Os padrinhos, ao pedirem o batismo para a criança, estão pedindo para ela também a fé, como aparece no rito de acolhida do batismo. Pais e padrinhos assumem a responsabilidade de manterem viva a fé em Cristo e o amor em Deus Pai no batizando, por meio do testemunho de uma vida cristã. A ética cristã não é uma moral normativa, mas é a ética da aliança, da vida nova em consonância com o Evangelho. Ser discípulo de Jesus é fazer a experiência do amor, experiência sempre limitada, pois carregamos em nós a marca da condição humana, que é frágil. Ao ser perguntado pelos fariseus e saduceus sobre qual seria o maior mandamento da lei, Jesus fez uma síntese, mostrando a essência da lei: o amor a Deus e o amor ao próximo. Marcos 12, versículos 28 até 34. Na véspera de sua paixão, ele foi além. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amai-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João, capítulo 13, versículos de 34 a 35. A comunidade é o lugar privilegiado para a celebração dos sacramentos, para a manifestação da vida de fé e para o seguimento de Jesus Cristo. O ser humano está eternamente mergulhado no amor de Deus. Nele vivemos, existimos e nos movemos, dizia São Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. A vida em suas diversas etapas e circunstâncias só é possível pela graça e presença de Deus. Como cristãos, católicos, com profunda gratidão, celebramos essa realidade nos sacramentos da Igreja. É uma questão de opção e de fé, de adesão a Jesus Cristo e à sua Igreja, com iniciação e formação. O cristão que se coloca na presença de Cristo e se deixa tocar e transformar por seu Espírito na celebração dos sacramentos, também se entregará a Cristo no seu corpo visível, a família, a comunidade, especialmente nos que mais sofrem e são excluídos. Deus está sempre conosco e dá sentido à nossa vida, às nossas lutas, à nossa história. E Jesus Cristo
que por amor ao Pai e a toda a humanidade foi fiel à sua missão até o fim, é o caminho, a verdade e a vida. Celebrar a Páscoa em todos os sacramentos e na vida é participar no mistério de Cristo, deixando que Deus mude o que é morte em vida. A partir de pequenos e grandes gestos de doação, fidelidade e entrega. É a oportunidade de recordar o que Jesus fez e disse: fazei-o em minha memória. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25. E, se alguém está em Cristo, é criatura nova. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17a. Sejam todos muito bem-vindos à nossa comunidade de fé, que é a Paróquia Nossa Senhora da Esperança.